Olá, professor Leonardo Lopes do Nascimento. Tema da nossa aula hoje: prescrição de exercícios. O que seria a prescrição de exercícios? Prescrição é todo o processo através do qual é estabelecido as recomendações para o cumprimento de um programa de exercícios físicos que é concebido de forma sistemática e individualizada. Ou seja, devemos montar o programa de exercícios físicos por paciente, né, de forma sistemática e individualizada. E uma sugestão para isso é estar utilizando o princípio FIT. Tá? Princípio FIT que vem de frequência, intensidade, tipo de exercício e tempo, que é a duração do exercício, de modo que possamos, assim, sistematizar o processo de prescrição. O princípio FIT-VP está prescrito lá nas diretrizes do ACSM, que é o American College of Sport Medicine, para os testes de esforço e no livro de testes de esforço e sua prescrição, 10ª edição lá da editora Guanabara Kugan, aonde o F é o número, indica as frequências, né, o número de repetições daquele exercício que estaremos fazendo. O I, a intensidade, o nível de dificuldade. O T, o tipo de exercício, a modalidade, então um exercício aeróbio, um exercício resistido. O outro T, tempo, a duração do exercício. O V representa o volume, a quantidade de exercícios que faremos. E o P, a progressão, né? O avanço do exercício. Como que nós vamos poder progredir, né, esse tipo de exercício, essas atividades. Aqui, vamos colocar alguns exemplos de prescrição. Por exemplo, para um alongamento, né? Então, eu tenho aqui, ó, 2 repetições de alongamento ativo do músculo quadríceps femoral bilateral mantido por 30 segundos. Então, você vê aqui, ó, que eu tenho o tipo de a prescrição de acordo com o princípio FRIT, né? A frequência, o F, são as 2 repetições. Então, quando eu coloco lá 2 repetições, é a frequência. Eu vejo lá o tipo de exercício. Qual o tipo de exercício que eu vou estar utilizando? Né? Então, aqui é alongamento ativo. Então, eu tenho aqui o tipo de exercício. Qual seria a intensidade, né, desse exercício? A intensidade desse alongamento é quando eu estou mantendo esse alongamento por 30 segundos, uma vez que a intensidade está relacionada ao nível de dificuldade do exercício. Então, por exemplo, se eu mantenho esse alongamento por 30 segundos, é mais difícil do que se eu estivesse mantendo o alongamento lá por 1 minuto, por exemplo. Então, o tempo que eu estou mantendo o alongamento aumenta o nível de dificuldade do mesmo, tá? E né, frequência, intensidade, tipo de exercício e a duração. No caso da duração aqui, eu vou fazer 2 repetições, de 30 segundos. Então, é 1 minuto. Como eu faço bilateral, 2 minutos a duração desse exercício. Ok? Só limpar aqui. Um outro exemplo. Tenho lá 2 séries de 15 repetições do exercício de flexão de joelho bilateral em ortostatismo, com auxílio de uma caneleira,
com 50% de um RM, intervalo de 30 segundos entre as séries. Então, nesse caso aqui, essa prescrição desse exercício resistido respeita o princípio FIT? Veremos que sim. Por exemplo, qual a frequência? 2 séries de 15 repetições. Então, quando eu trabalho aqui com 2 séries de 15 repetições, é a frequência. Lembrando sempre que série é conjunto de repetições. Então, se eu tenho 2 séries de 15 repetições, 15 vezes 2, 30. Eu tenho 30 repetições desse exercício. Qual seria a intensidade? No caso aqui, eu estou usando uma caneleira, que equivale ao peso de 50% de um RM, mostrando o seguinte, que para determinar a intensidade do exercício resistido, eu faço o teste de um RM, que é o teste de uma repetição máxima. E nesse caso aqui, se esse um RM para flexão de joelho foi de 4 kg, ele está trabalhando com 50% de um RM, 2 kg. Seria uma caneleira de 2 kg, por exemplo. Tá? Aqui, o tipo de exercício. Então, no tipo de exercício, nós temos o que? Flexão de joelho. Então, tipo de exercício. E o T representando aqui a duração. Então, qual seria a duração desse exercício? Vamos pensar lá, são 2 séries de 15 repetições, 30 repetições. 30 repetições, não é? De bilateral dos dois joelhos, são 60 repetições. 60 repetições, se eu pensar que eu vou gastar lá, para fazer a flexão do joelho e retornar 3 segundos, 60 vezes 3, 180 segundos. Mais 30 segundos de intervalo, 180 com 30, 210 segundos. Então, a duração do meu exercício é de 210, segundos. Ou a gente sabe lá, 3 minutos e meio, 3 minutos, 180 segundos mais 30. Tá joia? Só limpar aqui. Um outro exemplo. Vou fazer 45 minutos de uma caminhada supervisionada na intensidade moderada, frequência cardíaca entre 125 e 156 batimentos por minuto, ou um Borg entre 4 e 6, tá? Então, aqui também, a gente vai ver que ele respeita o princípio FIT. A frequência, no caso aqui, seria uma repetição, que ele vai fazer uma vez só, esses 45 minutos. Não é? A intensidade, a gente colocou aqui, ó, o I é uma intensidade moderada. Inclusive, já deixei destacado na prescrição que os principais marcadores de intensidade para o exercício aeróbico é a frequência cardíaca e a escala de Borg. A escala de Borg é uma escala subjetiva, normalmente a gente trabalha lá entre 0 e 10, e ela vai nos correlacionar lá, onde o paciente nos diz qual a sensação subjetiva de cansaço dele durante aquele exercício. Entre 4 e 6, a gente sabe que vai estar ali de moderada a intensa. Tá? O tipo de exercício, aqui, o tipo de exercício é a caminhada supervisionada. Então, o T aqui, o tipo de exercício, a caminhada supervisionada e a duração, 45 minutos. Então, temos lá todo o processo FIT descrito ali. Aqui.
Uma das grandes dificuldades que normalmente vocês têm é em estar mencionando a intensidade do exercício, é estar fazendo a prescrição da intensidade desse exercício. Então, o que a gente vai ver? Como que a gente pode, quais são os métodos mais usuais para trabalhar essa intensidade do exercício? É o método da frequência cardíaca de reserva, tá? AFCR, o método que a gente acaba utilizando muito para dosar a intensidade do exercício. O método do VO2 de reserva, o método da frequência cardíaca máxima, o método do MET e da percepção subjetiva do esforço, utilizando a escala de Borg e o método da taxa de conversação. O que a gente vai ver? O método da taxa de conversação ele acaba sendo muito subjetivo, porque você vai estar avaliando se o paciente consegue estar conversando durante aquele exercício, se ele consegue estar conversando ali durante o exercício, durante a atividade, nós podemos colocar que esse paciente está no nível, né, ainda confortável de exercício, mas para a gente dosar isso aí se torna mais difícil na prática, principalmente na reabilitação cardíaca. O método do MET, onde a gente pegaria aquele exercício que ele está fazendo e iríamos calcular qual seria o MET desse exercício. Também fica muito subjetivo isso aí, porque nós não temos as variáveis, às vezes, para calcular todos os exercícios. O método da frequência cardíaca máxima, a gente vai ver que ele quase não utiliza a correlação com a frequência cardíaca de repouso, então ele não tem a mesma precisão, por exemplo, do método da frequência cardíaca de reserva e do VO2 de reserva. O nosso padrão ouro aqui seria, né, o VO2 de reserva. Por quê? Porque VO2 é o principal marcador de intensidade e de capacidade funcional durante o exercício. Só que na prática nós temos a dificuldade de como analisar esse VO2, porque eu teria que estar utilizando um analisador de gases. E colocar o paciente para fazer o exercício na prática cotidiana e estar utilizando o analisador de gases, a gente vê que não é viável. Mas os estudos mostram que o VO2 de reserva ele é equivalente à frequência cardíaca de reserva. Como o VO2 de reserva ele é equivalente à frequência cardíaca de reserva, nós acabamos utilizando, né, com maior precisão o método da frequência cardíaca de reserva associado à escala de Borg, tá? Então, somamos esses dois métodos aí no processo de prescrição da intensidade do exercício. Agora vamos entender um pouquinho aí da escala de Borg. Então, a escala de Borg, né, foi inicialmente desenvolvida por Gunnar Borg, fisiologista, onde ele montou essa escala de 6 a 20. Tá? Nessa escala, ele correlacionou a sensação de esforço do paciente durante o exercício com a frequência cardíaca, onde 6 representaria uma frequência de 60 batimentos, 7 de 70 batimentos por minuto, 8 80, 9 90, né? 14 140, 18 180, 20 200 batimentos por minuto. As cores verde, amarela e vermelha fui eu que adaptei, tá? Então isso aqui é uma adaptação minha. Eu coloquei essas cores para facilitar, aonde o verde indica uma intensidade leve, moderada e vigorosa, intensa de exercício, tá? Então eu que acabei colocando ali essas cores, tá joia? Só que o paciente com muita dificuldade, né, de estar dosando ali qual a quantificar de 6 a 20 o nível de cansaço dele,
próprio Borg sugeriu uma adaptação da escala de 0 a 10, onde é 0, meio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não é 0, nenhum esforço, ou meio, um esforço muito, muito leve. Tá? 3 seria um esforço moderado, 7, muito intenso, e 10 seria um esforço máximo associado, né, a esse nível de exercício. Tá? Então, nós usamos muito a escala de 0 a 10, a adaptada, porque o paciente acaba tendo mais facilidade para quantificar esse esforço. Aqui, o método da frequência cardíaca de reserva foi desenvolvido, né, por Carbone, então também chamado de fórmula de Carbone, onde nós temos que a frequência cardíaca desejada para o paciente, ou frequência cardíaca alvo, ou frequência cardíaca de treinamento, é a frequência cardíaca de repouso, mais a frequência cardíaca máxima, menos a de repouso, vezes o percentual da intensidade de exercício desejada para o paciente, tá? Onde nós temos que a frequência cardíaca máxima, ela deve ser determinada através do teste de esforço. Qual foi a frequência cardíaca máxima determinada no teste de esforço? Que seja um teste ergométrico, um cardiopulmonar de exercício, ou o próprio teste de caminhada, ou shuttle walk test. Agora, não tendo um teste de esforço, no último caso, nós faríamos 220 menos a idade, tá? Chama frequência cardíaca de reserva, porque a frequência cardíaca de reserva é o quê? A frequência cardíaca máxima menos a de repouso. Máxima menos a de repouso. O ideal para dosarmos a frequência cardíaca durante o exercício seria utilizando um cardiofrequencímetro, onde a gente tem uma cinta ali na região torácica, captando esses batimentos e enviando para o relógio, onde a gente consegue ali instantaneamente estar vendo o valor da frequência e detectar com mais precisão as suas variações. E para entender essa intensidade, o colégio americano, né, deu essa tabelinha aqui, onde ele fala que a intensidade do exercício pode ser muito leve, leve, moderada, vigorosa ou máxima. Aí eu adaptei também com as cores aqui para facilitar, né, a nossa visualização: verde leve, amarelo moderado, vermelho intenso, de vigoroso a máximo. Aí ela é bem maior, tá? Fiz uma adaptação aqui para vocês para saber lá se eu estou usando a frequência cardíaca de reserva ou VO2 de reserva, que são equivalentes. Aqui o percentual para Borg e o percentual para 1 RM. Tá? Então, muito leve é menor que 30% da frequência cardíaca de reserva, leve é de 30 a 39, moderado de 40 a 59, vigoroso de 60 a 89 e máximo acima de 90% da frequência cardíaca de reserva. Beleza? A intensidade, a escala de Borg muito leve é menor que 9, leve de 9 a 11, moderado de 12 a 13, vigoroso de 14 a 17 e máximo maior que 18. Para o RM, né, menor que 30% de um RM é muito leve, 30 a 49% de um RM é leve, de 50 a 69% moderado, de 70 a 84% vigoroso e acima de 84% seria uma intensidade máxima de exercício para esse paciente. Muito obrigado.